idade os jovens deveriam ter acesso às redes sociais? Olha, as redes sociais têm uma premissa, quase todas elas, de um marcador etário depois dos 13 anos, tá? Só que a gente vê cada vez mais precocemente crianças, antes dessa idade, tendo acesso. E é preciso entender que, quando a gente fala dessa ideia dos nativos digitais, tem aí uma armadilha de mercado. Porque quando a gente pensa que o sujeito ele é nativo digital, isso traz a reboque a ideia de que eles já nasceram prontos para lidar com o digital. E não é verdade. Sim. O fato de meu filho, por exemplo, com 12 anos, ter nascido contemporâneo ao boom absoluto do digital, não o prepara para driblar os desafios que o digital impõe à sua vida. Sim. Cabe a mim, como pai, especialmente quando as regulamentações ainda não estão totalmente estabelecidas, criar esses mecanismos de mediação, limitação de tempo e etc. Então, para crianças, eu acho que as redes sociais elas têm uma contribuição muito pequena. E se um pai optar por permitir que a criança tenha acesso, ele tem que ter um trabalho muito consistente de suporte, de mediação, de acessar junto, de controlar a conta, de fazer ali um trabalho muito próximo. Como isso é muito difícil, eu acho que o benefício da permissão ele é quase sempre menos vultuoso do que a interdição nesse caso. Então, fazer com que as crianças tenham acesso mais tarde aos conteúdos digitais não traz prejuízo e garante algumas condições de saúde que são muito importantes. Mais? Sim, eu ia até fazer um comentário que eu vi, eu não lembro quem foi a atriz da Global que falou que hoje a geração de adolescentes, né, de 13, 14 anos, é uma geração que nasceu no boom do digital, mas que é interessante que essa geração, inclusive, se recusa a postar no feed, porque não está preparado para o julgamento que vai receber. Então, geralmente é uma geração que costuma postar sempre no Stories, porque só dura 24 horas. E aí eu comecei a notar, realmente tem muita gente que só que você olha assim, não, só tem no Stories, porque não está preparado para o julgamento, né? Porque como é uma, eu digo isso, que é uma terra sem rosto, as pessoas hoje falam o que querem e você não identifica quem é essa pessoa, aí ficam mais corajosos para falar o que acham que devem falar. Aí fica uma situação que mexe muito com o psicológico, principalmente de jovens, né? Indiscutivelmente, você tem toda a razão. A internet é um espaço muito mais propício a todo mundo dar opinião sobre tudo, porque ela distensiona as relações que são analógicas, né? Sim. Então, por exemplo, se meu filho tem um conflito, meu filho não, mas sei lá, um garoto de 9 anos tem um conflito com um colega no recreio da escola e ele tem que voltar para a aula depois, ele tem que resolver aquele conflito. Se esse conflito se dá na virtual, ele dá um ghosting, ele some, ele apaga, ele deleta, ele cancela, distensiona isso e a gente desaprende a lidar com essas dimensões. E ao mesmo tempo, como não estamos face a face, autoriza a gente a falar o que quiser, a colocar ali todo o nosso lado mais hater, né, em jogo. Então, de fato, para a rede social, ela confunde a realidade com o simulacro da realidade. E para nós é difícil distinguir, suponha para uma criança ou uma adolescente a informação, Sim. que tem menos repertório, que tem menos vivência. Então, o dano para esse tipo de exposição, quando ela é prolongada, sem filtro, sem mediação, ele é efetivo. A gente sabe disso.